estamos aqui para continuar nosso videozinho do tio João Carvalho, no qual a gente vai reagir à reação dele a essa breve história dos sindicatos. Vamos lá. Vocês devem lembrar que a gente estava falando sobre como se iniciaram as lutas sindicais, certo? Como as pessoas começaram a se organizar dentro dos seus ambientes de trabalho, certo? Então, vamos lá. Zeitung, a Nova Gazeta Renana. Karl Marx ficará responsável pela parte interna, pela parte nacional das notícias, e o menino Fredão vai ficar responsável pela parte internacional. Mas vai ser só isso? Não. Não, eles vão se envolver diretamente. Né? O Engels, porventura, né, vai formar exército, vai estar lá nas batalhas do Palatinado. Né? Vai ter que ir a pé para a França, voltar a pé depois. Durante 20 dias ninguém sabia se o homem estava vivo ou se o homem estava morto. Muito sangue foi derramado. Continua sendo até hoje, continuará sendo até que a gente... No entanto, por que o YouTube bota na resolução mais baixa? Cara, eu tenho a placa de vídeo. Confia. A placa de vídeo segura a onda. Enfim. Tome a porra toda. De lá, o movimento dos trabalhadores se internacionalizou e chegou aos Estados Unidos, onde em 1º de maio de 1886, operários de Chicago tomaram as ruas. A reação da polícia foi violenta, com presos, feridos e mortos. Isso é importante, isso é a história, né, que deu origem ao ao feriado do Dia dos Trabalhadores. Né? Por isso que a gente tem o 1º de maio. Mas fique tranquilo, porque é pior, né? Os Estados Unidos é um paísinho tão sui generis, tá? Que nos Estados Unidos a gente tem o maravilhoso rolê chamado Pinkerton, tá? A Pinkerton era uma empresa privada de detetives que passa a ser usada cada vez mais para o Estado para destruir o movimento sindicalista nos Estados Unidos. Tanto que depois de muito tempo, muita destruição e muita morte, os Estados Unidos tiveram que passar um ato chamado Ato Anti-Pinkerton, tá? Nossa, João, que coisa absurda. Essa Pinkerton acabou? Não. Não. Não tem 6 meses, estávamos eu e o menino Rafael, do Formato For Fun, um grande sindicalista por sinal, comentando sobre o caso da Pinkerton hoje. Por quê? Porque a Pinkerton foi usada para caçar jogador de Magic. Um cara que recebeu por engano cartas de Magic que ele não deveria ter recebido, teve a casa dele abordada pela Pinkerton num sábado de manhã. Tá? Então, bem-vindo ao pesadelo da realidade. A data é lembrada até hoje em todo o mundo como Dia Internacional do Trabalho. Para nós, Dia dos Trabalhadores. As mulheres também tiveram um papel importante desde muito cedo. Em 8 de março de 1917, 90 mil operárias russas se manifestaram contra as más condições de trabalho, a fome e a guerra. É muito bonito, né? E muito doído, né? Muito doído. Ela partiu. Ela partiu. Mas olha, cara, as lições maravilhosas que nos são deixadas. Essa lição de luta é continuada, essa lição de luta é pra nós, essa lição de luta é pra nós o todo dia. Luto, gente, pra gente é verbo. Luto pra gente é verbo. O protesto, conhecido como Pão e Paz, foi o embrião do E terra. Dia Internacional da Mulher, data que só foi oficializada 4 anos depois. Baita curso, né, gente? Baita curso, né, cara? Maneirão, maneirão. Gente, isso tá disponível de graça no YouTube. De graça. Olha que material bom, bonito, rápido, fácil de pegar, gostoso de discutir em grupo. Convido, desculpa, gente. bebê. Isso aqui é um convite. Mais do que um vídeo, mais do que um semi-ensaio, isso aqui é um convite. Um convite para você tomar de volta o que é seu. Um convite para você construir o nosso futuro juntos. Um convite para nós todos nos organizarmos e avançarmos. Basta só resistir, não. Nós precisamos de... A gente tá aqui fazendo esse react do react, não pra... Não necessariamente... Claro que também, tá? É óbvio, né? O principal é ter tentar essa tomada de consciência, né? Em relação a tudo que a gente passa e para que a gente
consiga melhorar nossa situação de todos os trabalhadores, situação de todo mundo, porque todo mundo, na verdade, o que pega, eu acho, né, para essa galera que não gosta de comunista, né, que acha que comunista é tudo safado, que não sei o que e tal, o que pega é a palavra trabalhador, porque assim, nem todo mundo é trabalhador, nem todo mundo se considera trabalhador, nem todo mundo quer ser trabalhador, mas na real, a humanidade só vai para frente com o trabalho. Imagina, vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho bem bobinho. Estou simplificando assim ao máximo. Coitado do tio João, se ele ver isso aqui, ele vai ficar arrepiado. Mas presta atenção. Lá nos primórdios, vamos lá, quando não tinha nada, quando éramos caçadores-coletores, né? E assim, a gente tinha que correr dos bichos até os bichos, né? Ou então correr dos bichos até os bichos cansarem para o bicho morrer de cansaço e aí a gente conseguir comer o bicho, enfim. Porque assim, ninguém ia de machadinha de pedra em riste atacar um mastodonte, sei lá o que bicho que tinha na época. Eu sou péssima nessa parte da biologia. Mas aí ainda tô perturbando também, ainda vou perturbar outro biólogo aí. Outros, né? E aí a gente faz o quê, né? É cada um por si? Não era cada um por si, nunca foi cada um por si. As pessoas, para elas sobreviverem, para as pessoas chegarem até aqui, lá atrás elas precisaram se juntar, unir forças, tá? E aí cada um fazia uma coisa, ou às vezes todo mundo fazia a mesma coisa, mas assim, tinha que ser feito, sabe? E quem não trabalhava, não comia, sabe? Então assim, mas agora não precisa ser assim, agora a gente tem várias tecnologias que nos permitem não precisar fazer certas coisas. Sim, mas esse trabalho que gera essas tecnologias, ele precisa ser feito ainda. E ainda, além do mais, outras milhões de coisas precisam ser feitas. Então, o trabalho, ele existe ainda para que as coisas continuem funcionando, para que coisas continuem sendo produzidas. E aí a gente cai no abismo do capitalismo quando eles falam assim, então, se precisa de trabalhador, precisa trabalho, precisa de produção, então, tá, né, o capitalismo se justifica. Não, o capitalismo não se justifica porque no capitalismo a gente produz muita coisa inútil. Eu digo com todas as letras, coisas inúteis, não porque elas não servem para nada, não é isso. Caraca, minha câmera tá flickering de novo. Mas porque se produz demais coisas que, tipo, a gente compra uma vez e acabou, sabe? Não precisa ficar comprando toda hora. Então, assim, vamos supor, eu falo muito, eu lembro muito, penso muito, né, na fábrica de guarda-chuva que tem aqui, né? Aí, nada demais, é uma fábrica de guarda-chuvas. Mas eu fico pensando assim, cara, quantos guarda-chuvas precisam ser produzidos para suprir toda uma população? Tudo bem, guarda-chuva a gente perde, beleza, péssimo exemplo. Tá, show. Vamos pegar então um outro exemplo, geladeira. Você sabe quanto tempo tem minha geladeira? Tudo bem que eu sou uma pão dura de marca maior, mas minha geladeira funciona, minha geladeira tá enferrujadinha por fora, tá com os pontinhos de ferrugem, mas ela tem pelo menos 15 anos. E eu tô falando 15 anos para não dizer 20 e assustar vocês, porque na verdade essa geladeira tem a idade da minha filha, se não é mais velha, porque essa geladeira era da minha avó. O colchão que tá na minha cama é da minha avó. O colchão precisa ser trocado, beleza. Mas será que eu preciso trocar de colchão todo ano? Será que eu preciso comprar uma geladeira a cada 3 anos? Preciso sim. Por quê? Porque tem um negócio chamado obsolescência programada, que é um negócio que eles fazem para que uma determinada peça na sua geladeira não seja de muito boa qualidade e ela, um belo dia, ela quebre. E aí, com 3 anos, uma geladeira que você comprou por 5 mil, você tem que comprar uma outra. E você não vai achar ela por 5 mil mais. Se bobear, você não acha nem a mesma. Entendeu? Isso sem contar
na obsolescência percebida, que é aquela obsolescência do iPhone, né? Que é aquela que mostra para você que todo mundo está comprando o iPhone novo, só você vai ficar de fora. E aí entra em ação aquela propaganda massiva. Então, por que eu estou falando isso? Porque na China, por exemplo, se produz aquilo que se é necessário. Então, o Felipe Durante trabalhava numa fábrica de máquinas de lavar, se eu não me engano. Quantas máquinas de lavar a população precisa? Vamos lá. A gente precisa de uma máquina por casa, uma máquina por, né, household, no caso, por família, por núcleo familiar. Então, assim, se eu tenho, vou botar um número aleatório, 300 milhões de residências, eu preciso produzir 300 milhões de máquinas de lavar. Isso se eu considerar que ninguém tem máquina de lavar. Após eu atingir esse nível, eu não preciso mais produzir. Para que eu vou ficar produzindo? Porque no capitalismo, a lógica é a lógica do lucro. Então, eu vou produzir porque eu preciso vender e continuar gerando esse lucro. Mas para quem eu vou vender? Você vai vender para as mesmas pessoas. Tá, mas a pessoa já tem uma máquina, então eu tenho que criar um mecanismo. E aí você cai na obsolescência programada que eu falei. E isso é um dos motivos pelos quais o capitalismo é uma merda, sabe? Por natureza. Então, o que a China faz? A China vende para fora, né? A China exporta. Ela ainda usa um pouco esse lance do capitalismo, ainda que seja um problema o capitalismo em si, ela usa porque ela está pensando no seu próprio povo. Então, assim, todo o excedente que ela vai produzir, e isso acontecia também lá atrás, lá no feudalismo, enfim, antes de existir o capitalismo ainda já se fazia isso. Então, assim, você tinha sua plantaçãozinha para sua subsistência, mas você acabava colhendo mais do que o necessário. Então, você ia lá e negociava aquele excedente. Tudo bem, beleza, não tem problema. Só que, em algum momento, alguém não ia precisar mais, ou já tinha daquele alimento suficiente, principalmente grãos que são mais resistentes, você pode guardar por mais tempo. Fruta fresca é mais complicado, mas grão você consegue manter por mais tempo. Então tinha gente que fazia estoque daquilo e aí chegava um ponto que você não conseguia mais negociar aquilo. Então o que você faz? Você troca, você vai alternando, né? E é isso que numa economia mais legal, assim, mais humanista, mais benéfica até para o meio ambiente, né? Você vai produzir aquilo que você tem necessidade e acabou a necessidade, naquele momento pelo menos, você para a produção e você alterna para outra coisa, né? Então, o trabalho entra nessa situação aí, entendeu? Você é um trabalhador e está acostumado a apertar parafuso de uma máquina de lavar. Beleza, não tem mais máquina de lavar para fazer. O que tem agora? Agora tem ferro de passar. Bora apertar parafuso de ferro de passar, sabe? Você só muda, você só alterna. Eu trabalho numa plantação, os caras plantaram trigo pra caramba. Vamos fazer o que agora? Não tem mais trigo para plantar. Cara, tu sabe plantar trigo, tu sabe plantar feijão. Tu sabe plantar, sei lá, milho. Então você vai continuar o trabalho não vai parar. Mas aí a gente nunca vai descansar. Não, cara, a gente alterna momento de trabalho com momento de descanso. Se organizar direitinho, todo mundo tem direito, sabe? A uma escala justa de trabalho. Até mesmo as pessoas que não gostam de trabalhar. Porque assim, vamos combinar, trabalho não é legal. Trabalho é chato, né? Ter trabalho, principalmente aquele trabalho repetitivo, é um troço chato pra caramba. Mas assim, vamos dividir essa carga aí, né? Mas não vamos dividir carga nenhuma, não. Vamos deixar você se lascando de trabalhar. Enquanto eu fico aqui supervisionando, vendo, te dando apoio moral, te dando parabéns e um bombonzinho no final do ano. O que você acha? Para mim tá bom. Eu fico aqui só olhando você trabalhar, fico te dando os parabéns, né? Fico marcando suas horas aqui para também ser justo. Você não pode trabalhar menos horas do que o outro fulano que ganha uma miséria igual a você,
né? Se vocês ganham a mesma miséria, você não pode trabalhar menos que o outro. Mesmo que você tenha feito o seu trabalho em menos tempo. Então, eu estou mostrando para vocês tudo isso, porque eu não... vou encerrar contigo aqui, porque ele ainda vai falar, mas para mostrar para vocês o quão importante é o trabalho e, por extensão, para a gente voltar aqui para o tema, o quão importante é o trabalho desse cara aqui, desse camarada, sabe? E por que a gente tem que dar uma força para ele, para que ele volte bem, para que ele continue espalhando a palavra.